vamos aqui à primeira aula de matemática do nosso canal. Bom, a primeira aula a gente já vai para um assunto assim que muitos acham complexo, mas não é tão complexo assim, que é o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Bom, aqui está escrito Teorema de Pitágoras. Bom, o Teorema de Pitágoras, que muitos não sabem, é muito simples assim. Para fazer um exemplo aqui, ó, o exemplo mais simples que tem é nós fazermos um ângulo reto aqui, um triângulo, desculpa, um triângulo reto, muito simples. Feito isso, ó, triângulo reto aqui, marcar o ângulo aqui. Bom, aqui essa reta, vamos colocar aqui A, aqui B, aqui a letra C e aqui a letra B. Bom, B e C no Teorema de Pitágoras eles são denominados catetos. Cateto C e cateto B. Por quê? Porque eles se cruzam perpendicularmente, ou seja, eles são concorrentes perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. E aqui são denominados de cateto. Aqui cateto C e aqui cateto C. E esse aqui é denominado de hipotenusa. Bom, como o Teorema de Pitágoras funciona? Por exemplo, é como se fosse uma equação. Fala assim, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, nesse caso, lembrando que isso aqui é só uma representação, as letras podem estar diferentes, esse tamanho aqui não tem medida, a gente só vai fazer uma aproximação, uma hipótese. Aqui, o quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, por exemplo, se eu te der o C e o B, você consegue achar a hipotenusa. Agora, se eu te der a hipotenusa e um cateto, você consegue achar o outro cateto. Então vamos começar com um simples. Aqui vamos colocar aqui 10 centímetros. E o cateto C eu vou chamar de tem que ser 8 centímetros. Pronto. Então o que a gente vai fazer? A ao quadrado, vamos substituir 10 ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é a nossa incógnita, mais 8 ao quadrado. E aí nós vamos descobrir qual que é o valor do cateto B. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. É igual. B ao quadrado não modifica, mais 8 ao quadrado, que é 64. O que a gente faz? A gente vai jogar esse 64 lá diminuindo.
Vamos fazer uma seta aqui. Então vai ficar 100 menos 64 igual a b ao quadrado. Ou seja, 100 menos 64 dá 146, se não me engano. Só vou conferir aqui. Opa, nossa, essa eu errei pra caramba, hein? Dá 36, desculpa. Bom, 36 igual a b ao quadrado. Eu tava somando, desculpa aí, pessoal. Bom, 36 igual a b ao quadrado. Esse doisinho que é a potência aqui no caso, ele vai passar na forma de raiz quadrada. Então vai ser raiz quadrada de 36 igual a b. Raiz quadrada de 36 é igual a 6, que é igual a b. Então b é igual a 6 centímetros. Ó, e só para fazer a regra de montar um triângulo, 8 e 6 são 14, é maior que 10. Então automaticamente esse triângulo é correto. Então, bom, aqui tá os cálculos, ó. Todo passo a passo. Vou deixar alguns minutos aqui. E é assim, um exercício muito fácil, mas que deve ser praticado com bastante frequência para sempre a gente poder aprimorar. A gente usa o teorema de Pitágoras para saber o lado, né? O lado desconhecido, ou um cateto, ou a hipotenusa, e também para a gente poder medir a altura, né? Porque, por exemplo, quando a gente não sabe o cateto B aqui, por exemplo, é a base, né? A gente sabe a altura, que é 8 centímetros, no triângulo reto. Mas aí a nossa próxima aula vai ser sobre como encontrar a altura de um triângulo obtuso, por exemplo. Oblíquo, desculpa, assim, por exemplo. Sim, você não sabe quem é base, quem é altura, né? E na nossa próxima aula nós vamos descobrir como medir a altura desse triângulo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.